Como cobrar mais caro sendo uma profissional da estética, sem perder clientes? Você não cobra mais caro porque você tem medo de perder clientes. Mas hoje eu vou te contar uma verdade que ninguém fala. Cobrar barato não te protege de perder clientes. Cobrar barato só atrai o paciente errado. Não só isso, mas também te coloca na lista dos profissionais comuns e te impede de crescer. E eu não tô falando isso à toa. Eu já passei por isso e hoje eu cobro 5 vezes mais do que eu cobrava há um ano atrás. E eu te falo que a minha cartela de clientes não mudou, a quantidade de conversão só aumenta. Isso me trouxe mais lados positivos e resultados e satisfação do que lados negativos. Mas para isso, existem algumas regras e existem algumas coisas que mudaram na minha cabeça, na minha carreira e na minha postura para chegar até aqui. Vai lá e pegue o seu baldinho de café ou alguma bebida que você gosta e vamos com uma dose de empreendedorismo. Disfarcem, por favor, o meu nariz que tá com um ponto, porque essa semana caiu o trilho da porta da clínica em cima do meu rosto e quase que eu me machuquei muito, mas foi leve, graças a Deus, e só foi um ponto no nariz, então disfarcem. Repararam no cenário novo? Agora estamos gravando da nossa clínica. Ainda não inauguramos, mas já quero fazer vídeos daqui. A maioria dos profissionais da estética acredita que preço baixo é estratégia de captação. Se cobrar mais barato, eu vou ter mais clientes. E isso é completamente o oposto do que acontece na prática. A gente precisa entender que o cliente que escolhe pelo preço, ele tá olhando pelo bolso, não pelo valor do procedimento, não pela entrega, não pela experiência. E esse mesmo cliente, ele troca de profissional por R$ 30 a menos. Esse mesmo cliente questiona cada centavo. Muitas vezes não vai respeitar seu tempo, nem a sua técnica, vai desmarcar em cima da hora, sem um comunicado antecipado para você encaixar outra pessoa no mesmo horário, não vai respeitar a sua presença. E o pior é que o profissional que cobra pouco, ele trabalha mais para faturar menos. Eu já estive nesse cenário, gente, estou falando de experiência. E aqui quando a gente fala desse cliente que questiona muito o preço e questiona cada centavo, não tem nada a ver com cliente rico ou pobre, com cliente que ganha bem do que o cliente que não ganha bem. Mas o perfil da pessoa muda. Às vezes uma pessoa que realmente não ganha muito, ela te respeita, ela tá disposta a investir, ela reconhece o valor do seu atendimento, da sua experiência. E eu falo isso porque aconteceu comigo. Eu tenho clientes que estão comigo desde a época em que eu comecei naquela sala na minha casa, quando eu cobrava R$ 90 pela limpeza de pele, até hoje que eu cobro 5 vezes mais o preço da limpeza de pele de antigamente, e elas continuam pagando feliz, continuam reconhecendo todo o crescimento, todo o esforço, toda a experiência, todo o valor, toda a nossa entrega. Então, reforçando, o profissional que cobra pouco, ele vai trabalhar muito mais, ele precisa atender muito mais para faturar menos. Ele vai dormir menos, ele vai se cuidar menos, ele vai ter menos tempo para estudar e ainda assim vai viver sem caixa e sem capacidade de fazer novos investimentos, novas melhorias na empresa, melhorar cada vez mais a experiência do paciente. Então pare de querer agradar todo mundo e comece a cobrar pelo valor que você entrega. Gente, preço baixo pode até encher a sua agenda, pode até lotar a sua agenda, mas o mais estratégico e mais inteligente do que ter uma agenda lotada é ter uma agenda sustentável, uma agenda inteligente que vai te dar uma qualidade de vida, que vai te fazer crescer, que vai te fazer faturar bem, sem precisar se matar de tanto trabalhar e de tanto atender. Agora que a gente contextualizou o preço baixo, eu vou compartilhar com vocês os 3 pilares que me deram segurança para cobrar mais. O primeiro pilar, gente, é o mais óbvio de todos. Você precisa saber que você entrega resultado. E aqui eu não estou falando de você achar que entrega resultado. Você precisa saber, você precisa ter repertório, você precisa ter conhecimento, você precisa acompanhar o paciente até o fim e ver a transformação acontecendo. Quando você sabe que o que você entrega funciona, você cobra com firmeza. Você não fica negociando, justificando, pedindo desculpa pelo preço. Você fala o valor olhando nos olhos. Esse repertório que te faz cobrar com mais firmeza, ele se constrói com estudo, com
constante, com casos clínicos, com pacientes acompanhados do início ao fim, com resultados reais. Não com um curso rápido de final de semana que você faz uma vez no ano. E, gente, o que separa o profissional comum de um profissional referência é a entrega surreal. A gente antecipa tudo que pode incomodar o paciente, tudo que pode fazer o paciente pedir. Por exemplo, a gente faz a consultoria de skincare personalizado. Ao longo dos anos fazendo consultoria de skincare, eu percebi que sempre o paciente pós-consulta fala: você pode me mandar alguns links confiáveis para me fazer a compra e não chegar para mim produto falsificado? A gente captou. Pegamos os nossos planos de tratamento, todos os planos que a gente manda depois da consultoria, a gente começou a embutir o link dentro do próprio plano. Então o paciente vai ter dentro do plano o nome do produto, a foto do produto e o link de compra. Basta ela só clicar no nome do produto que vai levar ela direto para o site de compra confiável. Ela ganhou tempo, a gente ganhou tempo e a gente antecipou uma necessidade. Isso é entrega. Isso é experiência de atendimento. Outro ponto, o paciente que faz consultoria de skincare, ele sempre solicita algumas indicações de maquiagens sem ingredientes problemáticos. A gente antecipou isso e todos os nossos pacientes da consultoria, eles têm acesso a uma planilha com as maquiagens mais limpas e mais indicadas pela cosmetologia consciente. Então a gente antecipou outra necessidade, outro ponto que agregou valor no nosso atendimento. Isso é entrega, isso é experiência de atendimento mais uma vez. Você que atende também presencial, o paciente foi lá para fazer uma limpeza de pele. A gente sabe que muitas vezes o paciente não tem sabonete, não tem um hidratante, talvez não tenha aquele reparador de barreira que a gente recomenda que o paciente usa pós-limpeza. Então o que a gente faz? Pós-limpeza de pele, todos os nossos pacientes levam um kit que dá para 3 dias de cuidados com a pele, desde o sabonete até o reparador de barreira, até o hidratante, o protetor solar, tá tudo dentro de um kit que o paciente leva e não precisa se preocupar em passar na farmácia para comprar um reparador. E isso, gente, tá nos mínimos detalhes, desde a apresentação dos seus serviços, até o atendimento, até o pós-atendimento. Tudo isso envolve essa entrega, tudo isso está dentro desse pacote da entrega. E quanto mais satisfatória a sua entrega, quanto mais valor você agrega, mais você pode ter esse direito de cobrar mais. Isso tudo faz o atendimento deixa de ser só atendimento e se torna uma experiência que o paciente não vai encontrar em qualquer lugar. Quando o paciente sai da clínica, ele fala: nossa, ela pensou em tudo, o preço deixa de ser uma questão. Eu falo isso porque acontece comigo também toda vez que eu procuro para fazer manicure, toda vez que eu procuro para fazer algum atendimento, eu analiso todos esses pontos e tem lugares que realmente a gente fala: nossa, valeu cada centavo, que experiência. E é exatamente isso que você precisa também proporcionar para quem passa pelo seu atendimento. E agora eu vou te dar um conselho que eu gostaria de ter recebido quando comecei. Tenha outras fontes de renda. Tenha outras fontes de renda. Se você depender exclusivamente dos atendimentos presenciais, muitas vezes você vai ter aquele medo de cobrar. Porque se o paciente não fechar, muitas vezes as contas do mês não vão fechar. Mas quando você tem outras fontes de renda, você cobra o preço que você acha que vale a experiência que você oferece. Eu, por exemplo, quando entendi a necessidade de ter outras fontes de renda, eu tinha lá a minha clínica, fazia as vendas dos produtos de skincare, na época nem fazia consultoria ainda, e eu fui lá e eu abri uma loja online de cosméticos. Eu já tenho os cosméticos na clínica, então aumentei as minhas vendas. Ao invés de vender apenas para os meus pacientes, eu vendia para pessoas nos e-commerces como Shopee, como Mercado Livre. E isso por muito tempo me deu uma lucratividade muito grande. Minha loja chegou a vender 50 pedidos por dia. E aí depois o meu perfil começou a crescer, houve outra oportunidade de negócio, eu fechei a minha loja online e eu dei o foco maior na carreira de educação, que é algo que eu gosto muito também. Então a gente construiu uma esteira de infoprodutos, tanto para paciente quanto para profissionais. A gente entrou no mercado de afiliação, onde a gente ganha também porcentagem por compartilhar alguns produtos que muitas vezes é necessidade real no nosso dia a dia, mas ao invés de compartilhar o link de produto sem ganhar nada, a gente acaba ganhando uma comissão quando a gente está afiliado nessas plataformas. E aí a gente viu a oportunidade de fazer consultoria online, a gente não se limita mais à consultoria presencial, ao atendimento presencial, então a gente faz essas consultorias para pacientes na Europa, já atendemos em mais de 15 países, construindo planos de tratamento de skincare e acompanhando os pacientes até ter o resultado final. A oportunidade das publicidades para marcas que acompanham os nossos valores, as marcas que a gente se identifica, também outra fonte de renda que vai crescendo conforme o seu perfil vai crescer. E tudo isso, gente, ainda tá no mesmo universo da estética. Tudo isso vai facilitar todo esse gerenciamento porque a gente não saiu da área. A gente continua atuando e tendo várias fontes de renda na mesma área. Isso traz uma praticidade para o nosso dia a dia, principalmente para empresas médias, pequenas a médias.
mídias. Sem falar da liberdade da agenda, porque quando você faz isso, você não depende mais de atender para ter fluxo de caixa. Você vai ter fluxo de caixa de outras fontes que muitas vezes outros trabalhos que você pode estar fazendo viajando. Publicidade, por exemplo, consultoria online, você pode fazer enquanto está viajando, não teria problema nenhum. Infoprodutos digitais vendem enquanto você também está viajando, você não precisa estar lá fazendo o atendimento. Isso facilita muito tanto o crescimento da sua empresa quanto o conforto assim do seu estilo de vida, de não ficar sempre dependendo de ter que estar atendendo todos os dias, toda hora, muitas pacientes para ter fluxo de caixa. Então, resumindo, diversificar as suas fontes de renda te dá mais liberdade e mais segurança para você cobrar o valor que o seu atendimento vale e não cobrar o valor que vai agradar o paciente porque você tá com medo de perder ele. Agora, o segundo pilar, filtra o público pelo seu conteúdo. Cria um conteúdo que vai filtrar as pessoas que você quer atender. Eu comecei a usar o meu conteúdo como um filtro de público, ao invés de ficar postando meme, ao invés de ficar postando vídeo engraçado, conteúdo genérico, os melhores 3 ingredientes para você comprar, eu comecei a aprofundar mais os conteúdos, subir o nível de consciência das pessoas, trazer uma especialidade em tudo que eu vou comunicando. Falo sobre raciocínio clínico, falo sobre análise crítica das fórmulas, falo da importância da individualidade na seleção do skincare, por mais que pareça algo genérico, algo aleatório, algo fácil da pessoa tomar essa decisão, mas exige um olhar profissional, que existe fórmula, que o profissional cosmetóloga é quem interpreta essa fórmula, e eu construí uma marca em torno disso, que é a cosmetologia consciente. Então, os pacientes que chegam até mim e querem ser atendidas por mim, elas já sabem, eu não preciso explicar muito, já sabem que eu vou selecionar cosméticos com a carga tóxica extremamente reduzida ou inexistente, já sabem que o atendimento é 100% individualizado e eu vou selecionar cosméticos e ativos que fazem sentido para a pele delas. Elas já sabem que eu sou especialista em skincare e leitura de rótulos, que eu não atendo corporal, que eu não atendo procedimentos invasivos, que eu sou especialista naquilo, não sou genérica, não faço de tudo, não falo com todo mundo, a minha persona, a pessoa que eu atendo é um nicho bem específico. Isso aumenta muito a percepção de valor. Eu sempre vou repetir para você, seja especialista. A área da estética é uma área enorme, você nunca vai conseguir ser extremamente boa em tudo, você sempre vai ser boa em cada coisa que você oferece, mas quando você escolhe um nicho, uma especialidade, um foco principal, você vai se aprofundar tanto que você vai se tornar a melhor naquilo, a melhor naquele tema. Isso automaticamente sobe o nível de consciência das pessoas, torna você referência e faz você ter mais segurança de cobrar mais caro. Então, resumindo, seja excelente em algo, não mais ou menos em várias coisas, porque é só assim que o paciente que vai chegar até você vai chegar valorizando exatamente o que você faz. Não vai pedir desconto, não vai comparar com outro profissional, não vai comparar com aquela clínica na esquina. Ele vai querer você, ser atendido por você. E, gente, generalista, ela vai sempre competir por preço, mas a especialista, ela que define o preço. E agora vamos com o último e o mais importante de todos os pilares: marca pessoal e conexão humana. E aqui eu vou dividir em 3 subpontos. Presta muita atenção porque cada um mais importante que o outro. Primeiro subponto, autoridade no digital. E muita gente confunde o que significa autoridade. Tem gente que acha que a autoridade é colocar blazer. Tem gente que acha que a autoridade é fazer um vídeo de 15 minutos explicando termos técnicos extremamente complexos. Tem gente que acha a autoridade é pendurar 15 certificados na parede da entrada da clínica. E a autoridade não tem nada a ver com isso. A melhor definição da palavra autoridade, a melhor que eu já li, que eu já ouvi de todos os tempos, é você autorar algo. Autorar um conceito, autorar uma visão sobre aquilo que você é especialista, autorar um método e ser constante e coerente naquilo, sempre. Isso que te traz autoridade. O que construiu a autoridade para Hawan no mercado, fora os vídeos reagindo aos cosméticos e fazendo careta, que muitos acham engraçados, mas são extremamente estratégicos, é o meu conceito da cosmetologia consciente. É trazer essa visão da gente usar cosméticos menos tóxicos e ao mesmo tempo muito tecnológicos, com ativos que vão gerar uma transformação real, porque a gente não quer o produto natureba que não vai trazer resultado, e também a gente não quer um produto cheio de toxicidade, de ingredientes inflamatórios. E eu trouxe essa minha visão clínica para dentro do conceito cosmetologia consciente, que é o nome da nossa formação para profissionais. É exatamente isso que tornou a Hawan autoridade no digital. E para você se tornar autoridade no digital, você não vai pegar o conceito de outra pessoa
pessoa e fazer isso. Você vai encontrar o seu propósito, o seu conceito, vai encontrar aquilo que você ama fazer, aquilo que você ama se aprofundar nele e criar a sua visão e compartilhar nas redes sociais, compartilhar com as pessoas. Eu, por exemplo, meu hobby é abrir um rótulo, ler a fórmula, entender os ingredientes, ler estudo científico, entender melhor a segurança de alguns ingredientes, ver os órgãos da regulamentação, o que eles falaram daquele ingrediente. Isso é o meu maior hobby, minha maior diversão no mundo. Então, eu faço isso todos os dias, crio conteúdo sobre isso todos os dias, sem ficar entediada, sem ficar cansada da minha área. Eu tô a cada dia evoluindo, cada dia crescendo, entendendo mais, fazendo aquilo que eu mais amo. E você vai fazer o mesmo. Pegue aquele conceito, aquela visão, aquela especialidade que você mais ama e compartilhe nas redes sociais, sem medo. Eu acho que a pior definição da palavra autoridade é a pessoa achar que a autoridade é seguidor. Gente, pelo amor de Deus, a autoridade não tem nada a ver com o número de seguidores. A autoridade é a confiança que você gera nas pessoas quando eles te encontram. Quem assiste 3 vídeos meus, ele já sente uma confiança de fechar um atendimento um dia. E aí a pessoa vai lá nos meus stories, assiste 10 stories durante 3, 4 dias, ela já paga o valor do meu atendimento sem questionar. Agora, o segundo subponto é marca pessoal. Construir a sua marca pessoal. Eu confesso que esse é um conceito, um termo que eu ainda estudo bastante para fortalecer a cada dia mais a minha marca pessoal. Mas resumindo, marca pessoal é você ter a capacidade de fazer as pessoas lembrarem de você no dia a dia delas. É a forma como você se diferencia dos outros, de forma simplificada. Os seus valores, o seu posicionamento, a sua imagem, a sua comunicação, as pequenas palavras que você vai repetir no dia a dia que tem relação com aquilo que você é especialista, com o universo de marca que você está construindo. No meu caso, por exemplo, quando a pessoa vai comprar um cosmético, ela vai lembrar da Hawan. Nossa, o que a Hawan acharia desse cosmético? Ela vai virar o rótulo para trás e vai falar, nossa, será que a Hawan acharia que tem alguma coisa tóxica ou disruptores endócrinos nessa fórmula? E assim por diante. Então, como que a gente traz isso para as nossas marcas pequenas, para as nossas marcas pessoais? Palavras, termos, conceitos, visão, repetição, personalidade consistente e até o tom de voz. Pessoas que falam sempre com um tom mais calmo, tem pessoas que falam com um tom mais divertido, tem pessoas que trazem humor na comunicação. Ter constância até no tom de voz constrói uma marca forte. Vou te dar alguns exemplos para tentar simplificar. A cor laranja, ela lembra muito a Mari Maria. Às vezes a gente vê um batom que não é da Mari Maria, mas só dele ter a cor laranja a gente já lembra da Mari Maria. Uma boca lembra a Boca Rosa. Alguém falando, pessoas extremamente inteligentes, eu não vou saber imitar o tom de voz dela. A gente lembra da Thay Dantas, a maior referência de construção de marcas. São pessoas que conseguiram construir marcas fortes. Independente se são marcas pessoais ou não, os fundamentos e os pilares da construção de uma marca é os mesmos. Seja lembrada. Agora, o terceiro e o último subponto nesse nosso terceiro pilar, conexão humana. E, gente, esse último ponto, ele trava muita gente, porque muitas vezes o profissional, ele não quer parecer blogueirinha. Então, ele fica tão engessado, ele vai gravar um vídeo, olá pessoal, vamos começar hoje a falar sobre... Não é isso que vai gerar vendas, não é isso que vai te posicionar. Então, não fique travada e com medo de parecer blogueirinha. E, ao mesmo tempo, saiba a medida onde você precisa gerar conexão, onde você precisa mostrar que você é uma mulher também, não sou uma cosmetóloga, não sou uma profissional, que você tem desafios, que você tem rotina, que você tem vida. Mostra a clínica enchendo, mostra o dia que dá errado, mostra o que aprendeu cuidando das suas pacientes. Isso cria vínculo, isso gera conexão, isso faz a pessoa confiar em você. E essa confiança que vai fazer a pessoa escolher você, mesmo sabendo que você cobra 3 vezes mais. E agora que você entendeu os pilares, vamos falar de como você começa a partir de hoje. Gente, para começar, não dá para você subir o preço hoje sem ter os 3 pilares minimamente estruturados. Mas dá para seguir alguns passos que vão te colocar nesse caminho. O primeiro passo é você fazer um diagnóstico honesto no seu próprio negócio. Pega um papel e uma caneta e responde com sinceridade. Você entrega resultados? Você tem repertório? Você acompanha a sua paciente até o fim? Se a resposta for não, esse vai ser o seu primeiro trabalho, a sua primeira tarefa. Estuda, observa, tenha casos clínicos, melhore a sua entrega, porque sem isso, qualquer aumento de preço vai ser questionado e vai ser frágil. Passo 2. Filtre os seus conteúdos. Olhe os últimos 10 posts que você postou, que você colocou no seu perfil. Quais que deram certo? Quais que deram engajamento? O que tem de diferente nesses conteúdos? Você está aprofundando algum tema específico? É
esse tema você gosta e gostaria de se tornar especialista nele, traz conteúdos parecidos, semelhantes, com novas ideias daquele que deu certo. E tenta nos próximos conteúdos focar no mesmo ângulo, repetir formatos que já funcionaram e continuar com a mesma profundidade dos conteúdos que deram certo. E se você até agora não teve nenhum conteúdo que teve um bom engajamento, como deveria, você vai começar a postar todos os dias, testar vários modelos até encontrar o conteúdo que vai dar certo. O segredo não é você paralisar e começar a analisar tudo, o segredo é você fazer e aprender na prática, fazendo mesmo. Agora o passo 3 é você ajustar o preço por camadas. Como que você vai fazer isso? Você não vai subir o preço de R$100 para R$500 de uma vez. Faça um reajuste, por exemplo, de 20% nos próximos 30 dias para os pacientes novos que vão entrar. E pacientes atuais que você está atendendo, avisa com 60 dias de antecedência. Olha, fulana, eu sei que você está comigo há bastante tempo, mas estou passando para te avisar que daqui a 60 dias nós vamos ter uma nova tabela de preços. Eu espero que isso não atrapalhe, que você continue sendo a nossa querida paciente. Ponto. Se você oferece bom serviço, o paciente vai continuar com você. Em 6 meses, você vai estar em outro patamar de cobrança. Vão ter algumas pacientes que realmente não vão mais frequentar o seu atendimento. Saiba que essas pacientes não eram os pacientes ideais desde o começo. Mas ao mesmo tempo vai ter pacientes que vão continuar com você porque eles reconhecem a sua entrega. Mas se você ainda não tem uma boa entrega, comece a trabalhar isso para quando você subir um pouquinho o preço, elas continuarem com você. E para finalizar o nosso vídeo, eu quero te falar que cobrar mais caro não é arrogância. É um reconhecimento pelos seus anos de dedicação, pelos seus noites de estudos, pelo seu esforço, pelos seus investimentos constantes em cursos, em treinamentos, em mentorias e principalmente pelo seu tempo. A coisa mais cara do mundo é o seu tempo, porque tempo é vida e tempo não volta. Então aprenda a valorizar o seu. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esqueça de curtir, de deixar um comentário do próximo vídeo que você quer ver neste canal e se inscrever também. Além disso, eu tenho um convite muito especial para você. Acabamos de abrir lá no Instagram um canal exclusivo para profissionais, chamado Modo BJ. É um espaço mais fechado para profissionais da estética que enfrentam desafios para liderar e para gerenciar as suas empresas. Afinal das contas, a gente se forma como esteticista, mas a partir do momento que a gente abre uma CNPJ, há muitos lados e ângulos que a gente precisa estudar, desde marketing, comunicação, criação de conteúdo, captação de pacientes, fidelização, finanças e gestão, e tudo isso a gente vai trazer um pouco dentro do Modo BJ. Vou deixar o link do Instagram e o link do canal abaixo desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e te vejo no próximo vídeo.